a beleza da liturgia. Falamos hoje sobre o ambão. Os documentos da reforma litúrgica do Vaticano II, a Instrução Geral, têm uma norma sobre a colocação do ambão no presbitério, mas não uma norma que toma como ponto de referência à esquerda ou à direita da Assembleia ou do altar. Não é essa a logística e a base. A instrução diz assim: a dignidade da palavra de Deus requer que haja na igreja um lugar adequado para a sua proclamação e para a qual, durante a liturgia da palavra, as pessoas se voltem espontaneamente a atenção de todos. Tanto quanto a arquitetura da igreja o permite, o ambão dispõe-se de modo que os ministros ordenados e os leitores possam facilmente ser vistos e ouvidos pelos fiéis. Isso está no 309 da introdução geral. O que é o lugar adequado para a proclamação da palavra de Deus? Pensemos assim. O dicionário traz como sinônimos de adequado os termos perfeitamente correspondente, ajustado, apropriado, adaptado. Em princípio, ambos os lados do presbitério, onde normalmente se situa o ambão, porque é aí que os ministros ordenados e os leitores podem mais facilmente ser vistos e ouvidos pelos fiéis. Respondem a esses requisitos, porém, no entanto, há casos em que um dos lados corresponde melhor ao outro. Quanto acontecer, escolha o lado melhor. Esse é muito mais uma questão de sensibilidade. O primeiro documento da reforma litúrgica com normas específicas acerca do ambão exprimia-se assim: convém que haja um ambão ou ambões para a proclamação das leituras sagradas, dispostos de forma que os fiéis possam ver e ouvir bem os ministros. Isso está no documento 96 do Inter Documeniti e outros tantos. Continuemos pensando em outro número desse documento, que diz que mandou que a prática e regras e normas estabelecidas nessa instrução, nomeada ao que se referia à disposição do lugar próprio para a proclamação das leituras sagradas. E, por fim, um terceiro documento diz que, no que se refere à disposição do ambão, observe-se as normas da Instrução Geral do Missal Romano. Em resumo, as normas em vigor, quanto ao ambão, são aquelas que se encontram na Instrução Geral, antes citadas. Fica à esquerda quem está ao altar, fica à direita, isso não é o problema. Agora, claro, penso que o que é preciso se dar conta é que não há um lugar certo, não há. O que é necessário é, de fato, escolher um lugar em que as pessoas tenham acesso, uma visibilidade da escuta da palavra. Há histórias em que a missa era celebrada pelo sacerdote de costas, voltada para o povo, no altar encostado à parede, ao fundo da igreja. Nem sempre foi assim, mas há. Quando se celebrava desse modo, havia um ajudante que, entre outras coisas, respondia ao sacerdote em latim e mudava o missal de um lado para o outro do altar. Logo após a leitura da epístola, que era feita ao lado direito, quer dizer que o evangelho era lido do lado esquerdo do altar, encostado à parede, ou seja, do lado norte, dado que, sendo as igrejas habitualmente construídas na orientação nascente, presbitério, poente, porta de entrada, quanto ao altar foi encostado à parede, no fundo do presbitério, o lado esquerdo do altar indicava o norte, lugar mais nobre que o sul. Por isso se lia o evangelho do lado esquerdo do altar, o norte, ao passo que a epístola, as leituras eram lidas do lado direito, sul. Ora bem, apesar de hoje já não ser possível construir igrejas nesse formato, orientada para o sul, para o norte, mas sim como exige as regras do urbanismo, e o local em que está ali, não se deve ficar muito preso a essas determinações de direita ou esquerda,
pois de fato elas hoje são muito mais subjetivas. Na instrução geral do Missal Romano, ao tema da amplificação sonora dentro da celebração da Eucaristia, ou seja, do uso do microfone, o 306, diz que sobre a mesa do altar devem se dispor-se discretamente os instrumentos porventura necessários para ampliar a voz do sacerdote. Apresenta-se no número 309, o ambão dispõe-se de modo que os leitores possam facilmente ser ouvidos pelos fiéis. 311, atenda-se que aos fiéis não somente possa ver os leitores, mas também consigam ouvi-los, com mandamento, reconhecendo, através dos meios técnicos, essa disponibilidade. Ao meu ver, o que se afirma nesses 3 lugares da instrução reduz-se ao seguinte: o microfone do altar deve ser de boa qualidade, de pequenas dimensões, dispondo-se discretamente sobre o altar. No ambão deverá haver um microfone de boa qualidade que permita aos leitores ser ouvido pelos fiéis com a maior clareza possível. E no lugar dos fiéis, ou seja, na nave, no espaço, deve haver alto-falantes de qualidade para que os fiéis consigam ouvir aquilo que os leitores vão ler. E uma desses 3 textos, não se dá qualquer indicação técnica quanto à montagem dos microfones e alto-falantes a utilizar-se na igreja. Não se tem uma norma técnica para isso. Mas o que se sugere é que, de fato, haja uma boa solução, alguma coisa que facilite uma comunicação clara, distinta e atenciosa. Penso que são pequenas indicações para darmos conta que todo aquele ritual, abaixa a cabeça, levanta a cabeça, faz isso, tudo isso são cacuetes que a gente vai assimilando porque vemos um fazer, gostamos, achamos bonito, mas de fato talvez isso não tenha significado nenhum, mas um excesso. O que a gente precisa tirar é todo o excesso e dar de fato dignidade e destaque aquilo que precisa ser destacado nesse momento, que é uma leitura atenciosa, de clareza e bem comunicativa. Emprestamos a nossa voz para o sagrado. É o sagrado que fala, não somos nós. Saímos de cena e damos a nossa voz. Pensemos que somos como que aqueles que fazem dublagem em filme. Não temos destaque, não temos presença na cena, mas o que damos à cena é a presença de Deus a partir da nossa voz.